Questão 28. Em um campeonato de futebol, em turno único, 10 times, cada um joga uma vez com cada um dos outros 9. Cada vitória vale 3 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota 0 ponto. Ao final, 3 times acabaram empatados, mesmo número total de pontos. Em primeiro lugar, assinale a opção que indica o número máximo de pontos em que cada um desses 3 times fez. Observe aqui, se ele não tivesse falado nada de empate ali, são 10 times, cada um joga contra si, né? Então, se o time A, ele venceu todas as partidas, se o time A, então ele venceu 9 vezes 3, 27 pontos total, correto? Isso para cada time. Só que ele não falou isso, ele falou que terminou 3 times empatados. Então esses 3 times empatados, em primeiro lugar, eles podem ter empatado entre si ou ter uma derrota cada um para esses 3 mesmo, né? O time A empatou com o time B, o time B empatou com o time C, o time A empatou com o time C. Então, se ocorrer um empate entre eles, eles vão ter o quê? 1 ponto, tá? A mais. E também pode ocorrer uma segunda opção, de qual? O time A venceu o time B, o time B venceu o time C e o time C venceu o time A. Então, entre os 3 ocorreu uma vitória e uma derrota. Então, somou mais 3 pontos ali. Tá? Então, desses 3 aqui, eu excluindo 3, tá? Vamos botar aqui, eu excluindo 3 partidas, eu tenho aqui A, B e C. Se eu excluir 3 partidas, eu vou ter aqui, ó, 3 pontos vezes 7. Então, 21 pontos, tá? Eu coloquei 21 pontos. Por que eu coloquei 21 pontos ali? Como se eles só tivessem jogado 7 vezes, porque eu tenho que analisar esses 3 que estão em primeiro lugar, tá? Os 3 que estão em primeiro lugar. Então, eu tenho 3 vezes 7, 21. Tá legal? Tá. Só que, como eu falei para vocês, se ocorreu um empate entre eles, né? O A empatou com o B, o B empatou com o C e o C empatou com o A. Se ocorreu esse empate aqui entre eles, cada um só recebeu o quê? 1 ponto, correto? Então, de 21, com 1, passou a ter o quê? 22 pontos nessa situação. E se por um acaso ocorreu uma derrota, né? Derrota entre eles. Então, vamos supor que o A perdeu para o B perdeu para o C, ou o contrário, né? A venceu B, B venceu C e o C venceu A. Então, automaticamente aqui ocorreu uma vitória e uma derrota. Então, cada um aqui somou o quê? Um aqui somou 3 pontos, certo? 3 pontos. Então, se ocorreu um empate entre eles, eles ficam com um total de 22 pontos em primeiro lugar. Se ocorreu uma vitória para cada um entre eles, os 3, eles obtiveram mais 3 pontos, então é 21 mais 3, 24. Então, o máximo, né, que ele quer saber, o máximo, que é o maior, entre eles que terminaram em primeiro lugar, foi o quê? Ocorreu uma derrota entre eles, 24 pontos, letra B, tá?